Já pensou se vocês fizessem várias cartinhas com essas mensagens divinas e colocassem no potinho? Tá aí o oráculo de vocês. De você para você. Lembranças de níveis de consciência, de insights, de blocos que caíram. E talvez seja muito interessante vocês acessarem em determinados momentos. Você pode criar o seu próprio sistema de oráculo. E não é complexo. Não precisa desenhar. Quem tem a arte de desenhar, Michele aí, né? Pode fazer as suas mandalas, quantas quiser, 7, 8, a partir disso. E para vocês mesmos que atendem, sabe? Sabe esses blocos que vocês têm? Essas fichas, nossa, aquele acontecimento naquela minha vida, aquilo. Escreva, sorteie. Olha, senti de puxar aqui um conselho. Entregue. Pode ser de uma experiência que você tem, pode ser de uma coisa que você nunca imaginou, nunca pensou, mas que te veio de escrever ali naquele momento, porque eu sei que aqui só tem bruxão, bruxona, se tem pessoas com essa habilidade, né? Escreva, experimente isso, gente. Eu tenho, e da onde que veio isso? Eu tenho mandala da lua, mandala lunar. E eu tive um sonho uma vez que me veio uma mensagem nesse sonho. E aí eu peguei e escrevi na mandala. E um dia eu esqueci que eu tinha escrito aquilo, esqueci. Eu fui abrir a mandala e eu ouvi exatamente o que eu precisava, que eu mesma escrevia, nem lembrava que eu tinha escrito. Então vocês, como próprios mentores também, que vocês são, né, dos outros e de si, como mestres, vocês podem fazer isso. E essa é uma forma maravilhosa de você começar a entender esse bloco da fluidez, da interação, da carta, que não precisa necessariamente ser uma cartinha impressa. Ó, a deusa do despertar, que eu puxei sem querer, mas um aleatório, ó. Despertem, né, essas experiências, despertem essa vontade de explorar um campo de muitas e muitas possibilidades. Você pode ser o seu próprio oráculo. Aqui eu falei bastante, trouxe questões técnicas, questões, né, de abordagem sobre a diferença, tal, para nível de conhecimento, que é importante, mas que não é um fator também delimitante, ele caminha junto com outras coisas. Experimentem, eu deixo esse desafio aqui. Experimentem fazer seu próprio oráculo. Façam as suas cartinhas. E não precisa ser necessariamente uma mensagem tipo, faça isso, sabe? Pode ser tipo, você já agradeceu o dia de hoje? Porque vocês se conhecem também, né? Vocês sabem quais são as tendências. Ah, eu sou muito reclamona, sei lá. Às vezes eu entro numa frequência que eu tô reclamando. Não, peraí, né? Mas eu tenho tanta coisa boa para agradecer também. Ah, e às vezes eu sou muito autocrítica. Ah, às vezes eu escuto um chamado, mas eu fico deixando esse chamado de lado. E vou focando em outras coisas, não atendo esse chamado da alma, né, Jane? Escreva ali, atenda o chamado da sua alma. Tu vai ver que tu vai puxar a carta, vai ter 20, vai cair aquela o tempo inteiro para você. E não é nenhuma outra pessoa falando, é você mesma falando. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. É divino. Experimentem. Pode falar, Madiarim. Muito sincrônico isso que tu tá falando, e eu queria só partilhar com vocês. Uma amiga, ela fez isso, ó. Ela colocou frasezinhas numa folha de ofício, imprimiu, né? Cortou, assim, montou, né? Os quadradinhos, várias frases, assim, que ela foi pegando, né? Simples assim, ó, papel de ofício e tal, que ela imprimiu em preto e branco. Ela deu um nome, né, para o oráculo dela, que ela criou, mas é tão simples, né, a gente fazer isso que você acabou de sugerir aí, e ao mesmo tempo tão inspirador, né, porque Exato. o quanto a gente pode inspirar outras pessoas a partir da forma como a gente entrega uma energia, né, e aqui tem uma energia que é a energia da minha amiga, de uma maneira muito simplesinha, né, mas muito profunda. Então, é bem legal isso que você trouxe aí. Acho que é uma boa oportunidade da gente partilhar a nossa sabedoria interior. Exato. Para si e para os outros, como sua amiga fez, né? E não existe uma forma, tipo, realmente fixa, assim. Pode ser uma coisinha desenhada à mão,
pode ser cores. O que o azul representa para você, o branco? Qual é a mensagem que você acha que essa cor tem para te trazer, né? Esse bônus aqui, né, essa parte final, para mim é uma das mais especiais, porque traz exatamente a oportunidade de vocês conseguirem receber essas mensagens dentro desse processo de muita calma, de muita fluidez. Né? Lá no material tem, como eu falei, as sugestões para quem tem um baralho ou quem quer ter um baralho, né? Sugestões de prática, de estudo. Mas, assim, por favor, né? Continuem ou trabalhem nessa frequência bem amorosa, assim, desse olhar que aquela carta, ela está sendo ali um companheiro, um amigo, né? Não está sendo um ditador do que tem que fazer, né? Não está sendo alguém que vai trazer uma previsão para você fixa. Ele está sendo uma ferramenta para te abrir horizontes, assim, para te abrir a visão sobre coisas que talvez antes tu não tinha notado, né? A gente está seguindo aqui para a reta final. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer trazer alguma coisa, alguma partilha? Ih, ficou todo mundo em silêncio. É que eu acho que eu sou bem leiga no assunto, apesar de que eu faço essas tiragens via internet e de uns tempos para cá tem funcionado bastante. Mas, por exemplo, uma vez tiraram para mim e me disseram uma coisa que até a forma aconteceu exatamente. E eu perguntei em quanto tempo. E aí me disse de 3 a 4 meses, não mais do que isso. Juro, aconteceu em 3 meses e meio. Aí eu te pergunto, como é que se dá essa relação? Porque como eu não tenho essa experiência, não tenho esse conhecimento, talvez na leitura, no estudo eu vá ter, mas assim, eu não sei como é que funciona essa questão de tempo, considerando essa linha cronológica, né, que a gente está aqui. Olha, eu vou te falar, assim, dentro do que eu sinto, tá? Do que eu sinto que está alinhado. E também, né, das experiências compartilhadas com, por exemplo, essa cigana, que ela trabalha com cartas há muito tempo, né, joga baralho cigano, e o baralho cigano dizem que geralmente ele também traz essas questões mais claras, assim, tanto tempo, X tempo, né? Ela, dentro do trabalho terapêutico, né, sugere que não se trabalhe com tempo, porque não é estático. Vai ter gente que vai acertar? Vai ter gente que vai acertar. E principalmente também, porque geralmente essa pessoa que está acertando, que está falando sobre aquilo, ela tem alguém ali, né? Trazendo aquela informação para ela, algum espírito ali. Às vezes pode ser até o teu próprio mentor, que está usando aquela pessoa como uma ferramenta para se comunicar com você. E para trazer, tipo, olha, esteja, né? É possível, isso é possível sim, totalmente. Mas trabalhando o campo das possibilidades, né? Já aconteceu comigo de estar tirando carta e de repente estar falando com a pessoa, blá, 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 fala, olha, em cerca de 3 meses. E aí eu mesmo me assusto que eu falei aquilo. Eu falei, como assim? Né? Eu não falo do tempo. Aí eu falei, olha, pode ser, é possível. Né? Depois que eu falo, é possível. Mas isso depende, porque realmente depende. Aquilo que eu falei, a linha de tempo são inúmeras, as possibilidades são inúmeras. E aí tem isso que a Mageren trouxe, se você tomou essa informação como verdade. O conteúdo, né, da aula, mesmo assim que eu tinha que dar, ele já rolou por aqui e a partir de agora eu vou abrir para essas trocas. Então, se alguém, porventura, já que a gente está chegando perto das 8, né, tiver algum compromisso e precisar sair, tá bem, tá tranquilo que o conteúdo ele foi entregue e o material vai estar gravado. Mas a gente vai partir aqui um pouquinho para algumas trocas que eu acho bem interessante, porque fazem a gente ter alguns insights com relação a isso. E essa fala que você trouxe, Maisy, me trouxe uma informação assim que eu esqueci de falar para vocês, mas que quando me veio a ideia de fazer esse encontro, eu tinha lembrado de trazer. Que foi minha primeira experiência com tarô, de ser atendida. Eu tinha 16 anos. E a taróloga, que, nossa, tinha ótimas referências, é muito boa, não sei o que e tal, ela veio falar comigo e ela fez uma tiragem.
E como eu tinha 16 anos, não, 16? 18, acho que 18. Eu não tinha o que perguntar. Tipo assim, minha vida era só estudar, eu já tinha clareza sobre o que eu queria da minha vida, e eu não ia perguntar se ia dar certo ou não. Eu não vou perguntar para essa mulher se vai dar certo o meu futuro ou não, porque eu sei, eu sinto que é aqui o caminho. No final, o caminho não se desenrolou como eu gostaria, mas eu só sou o que sou hoje por conta dessa experiência que eu me permiti ter. E que eu não permiti que ninguém me bloqueasse falando que vai dar certo ou não vai dar certo. Eu simplesmente sabia que ia, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai perguntar, né? Mas, como eu não tinha que perguntar, eu fiz o que toda mulher faz que não está no nível de consciência, né? De entender essa questão do terapêutico, né? Do olhar para si. Tinha 18 anos, perguntei, quero saber sobre o meu relacionamento. Eu tinha um namorado. Essa mulher abriu as cartas. Ele é maravilhoso. É um pouquinho ciumento. Mas esse homem, se você não casar com ele, eu caso. Pois eu digo para você, se eu encontrar essa mulher, eu vou atrás de você, eu vou falar, case com ele, leve, leve. Cara, eu fiquei numa relação abusiva por 4 anos, porque na minha cabeça, aquilo era o melhor que eu poderia ter. Porque aquela mulher falou, se você não casar, eu caso. Ele é uma pessoa maravilhosa, um pouquinho ciumento. Um pouquinho. O cara ficava com ciúmes, ele fechava o vidro do carro para gritar comigo. Isso era uma coisa absurda. Eu me coloquei nessa situação por N saladas aí, né? De constelação, um monte de coisa que já é outra situação. Mas aquilo que ela falou para mim, eu tomei como verdade. Tomei como verdade. Eu não tinha esse nível de consciência. E, putz, assim, não recomendo, né? Hoje, eu lembro de algumas cartas que ela tirou. Eu lembro da carta que representava ele. E eu sei, né, simbolicamente o resultado daquela carta. Então, assim, teve um viés muito grande, ou ela não estava preparada para aquela tiragem, ou, salve Deus, era uma experiência ruim que eu tinha que ter para vir aqui e trazer para vocês, ou tinha um obsessor meu falando com ela. Só pode, né? Porque a experiência foi completamente outra mesmo, mas aquela fala dela ficou me bloqueando o tempo inteiro. Então, assim, tu tem que tirar as cartas com quem você sente que está alinhado. Às vezes é uma pessoa que você vai conhecer ainda e quer experienciar, vá, mas faz o seu filtro. Agora, existe isso. Naquele filme Tomorrowland, tem uma história de que as pessoas estão indo para o fim do mundo. E aí eles botam umas imagens apocalípticas, mostram que a previsão é aquilo que vai acontecer. Aí, o que acontece? Uma moça descobre que, no fim, a possibilidade não era só aquela. Eles não estavam caminhando fixo para aquela linha de tempo porque aquela era a única possibilidade. Aquela estava sendo a possibilidade porque aquelas pessoas acreditaram que aquela seria a possibilidade. Ou seja, ela entrou no padrão de ressonância, aquilo dali vai ser meu futuro, e foi. E aí ela pensou diferente, ela ousou pensar diferente. Espera aí, dentro do que a gente está plantando agora, a colheita é aquela ali? É o caos, é o fim do mundo? Beleza. Então eu escolho plantar diferente porque eu quero colher outra coisa. E ela planta diferente. Então, ok, você pode numa tiragem receber isso que a Maisie trouxe de, olha, em 3, 4 meses, mas veja se está alinhado, se faz sentido. Se for uma informação que te dá medo, não entra nessa frequência de medo, né? A espiritualidade vai trazer para você, tu vai acessar a informação que tu precisa acessar de verdade, né? E tem esse alguém, essa outra energia que está ali do outro lado daquele terapeuta, daquele tarólogo, que está trazendo aquela informação para você, e você tem que ter esse filtro de se está alinhado ou não. Por isso que eu falei que eu, particularmente, não gosto de trabalhar com tempos fechados, e essa cigana, né, que para mim, como uma mestra, também me ensinou que é importante ter-se cautela, tá? Porque as possibilidades são inúmeras, isso vai depender de muitas coisas aí no caminho. O que acontece de acertarem, às vezes acontece, mas existe essa coisa que a Madeleine trouxe, né? Eu trouxe através desse relato de você acreditar naquilo, e existe esse outro lado também de ser realmente um espírito ou obsessor, ou um espírito amigo, te trazendo uma mensagem. Pode falar, Jane.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Teve uma época que eu gostava muito de ler os livros da Sonia Choquette, e ela é uma grande taróloga também, né? Como você sabe, médium. E ela falava, nos livros dela, inclusive quando ela começou a estudar, ela tinha uns 14, 15 anos de idade também, que tinha um cara de 75 anos de idade, que a mãe dela, não lembro se era da Romênia, um negócio assim. Eu conheci essa pessoa e essa pessoa falou para ela, só vou te ensinar se você levar a sério. Aí, resumindo a história da biografia dela, que é super interessante, se vocês quiserem comprar e ler, que ela conta exatamente a caminhada que ela fez para chegar a ser a taróloga. Então, ela falava o seguinte, tem umas cartas aqui que eu ganhei muitos anos atrás, nunca usei, peguei hoje, para brincar. O primeiro negócio era numerologia, né? Aí, ela falou assim, essas cartas que a gente usa, dependendo do seu grau de desenvolvimento, pode ser apenas um instrumento, uma ferramenta para você usar para o cliente, porque você está tão desenvolvido espiritualmente que o seu mentor, o seu guia, a sua própria intuição vai falar muito mais alto. Então, você fica ali mais que entretendo a pessoa que está querendo saber o que as cartas falam. Na verdade, a própria espiritualidade da pessoa pode falar para você e você conectar e dizer para ela. Entendeu? Aí, quando ela falou esse negócio de tempo, é igual você falou mesmo, não tem esse negócio de tempo. Vai depender, você pode mudar a situação a qualquer momento, a frequência sua da vida a qualquer momento. Basta você ter um dia péssimo que você muda a sua estação, né? Então, você fala assim, 3 meses, você muda para outro lugar, porque você está, puta, pronto, cadê os 3 meses? Você perde uma oportunidade porque você não se abriu, né? Então, eu achei interessante isso que ela falou, para a gente não se prender, igual falou, aqui está a carta falou, não, não é carta, escuta a sua intuição, né? Exatamente, Jane. Participei outra vez de um curso de um rapaz que lê quiromancia. Ele também falou isso, né? As mãos apresentam um mapa, mas tem gente que atende que a mão é só uma ferramenta para trazer a mensagem. São situações, né? Graus e graus, e aí é um lance que não dá muito para comparar, porque são situações bem diferentes, mas que rola, né? Que acontece. Bastante, inclusive. Tem mais alguém que quer trazer uma partilha? Mas igual você falou, tem dia que as cartas vai estar falando mais com você, tem dia que a sua mediunidade vai estar falando mais alto do que as cartas, e aí você vai fazer aquele jogo, né? Aquela conexão, né? Isso. Você fazer aquela leitura daquele momento, porque tem dia que você mesmo não está tão conectado e de repente vai precisar daquela ferramenta, né? Eu vejo assim. E quando se trata de atendimento, tem a ver também com a abertura do outro. Porque daí o outro vem, já aconteceu muito, assim, de eu atender pessoas que antes da pessoa chegar, eu já tô sonhando alguma situação semelhante, e ela chega e o negócio só materializa aquilo que eu já vi. Só aconteceu, só foi, né? Mas já aconteceu de pessoas, porque eu já atendi, tipo, pessoas de vários tipos. Inclusive, gente, eu tenho cliente que é evangélico, que quando veio tirar carta comigo, já veio falar assim, ó, Lari, eu vim porque me falaram muito de você, que você tem um jeito diferente de falar, que tem a ver com olhar para dentro, mas isso tudo para mim é muito novo e tal. Eu creio muito em Deus, né? Fala, minha querida, eu também, né? Aí eu vou tirar a carta para a mulher, a primeira carta que saiu foi o diabo, gente. Como que explica, né? Eu tive que dar toda uma aula, todo um desenrolo, assim, né? Dar toda uma volta para explicar que aquilo é só um símbolo. E essa mulher quase todo mês me procura. Mas existe esse lance de pessoas que chegam muito abertas, né? Apesar do humano dela chegar com bloqueio, o eu superior dela estava super aberto. E as coisas enrolaram assim. Mas tem gente que chega até mim, tipo, para tirar as cartas, que eu sinto que não está aberto, não tem essa conexão, e aí eu utilizo a carta como mesmo, tipo, os símbolos, os arquétipos ali dentro daquele conhecimento que eu tenho, simplesmente porque eu não consegui o acesso por outra via também, ou não era divino naquele momento. Porque tudo é momento, né? Não existe o perfeito e o certo e o errado, é o momento, e tá bem. Por isso é importante você ter esses dois, né, conhecimentos aqui caminhando com você. Quem foi que levantou a mão? Eu não consigo ver aqui, eu só vi que... Ah, tá, Jane e Majarim. Não, eu ia só comentar o quanto essa moça aí, né, evangélica, ela serviu como um instrumento para você treinar
a, a forma de, né, de explicar e tudo mais. Jane? Eu esqueci de baixar minha mãozinha, desculpa. Ah, tá. É que nem a minha avó também, gente. Eu fui ler carta para minha avó, ela estava com Covid. Aí a primeira carta que veio para ela foi a morte. Também foi todo um rolê para explicar para ela que, olha, é uma renovação, né? É uma oportunidade, blá, 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 blá. E é muito engraçado, porque o oráculo, tanto o oráculo quanto o tarô, as cartas, elas trazem símbolos. E existem os símbolos do inconsciente coletivo que já geram salada na gente. A gente vê e já fala, né? Já fica em pânico. Também para essa cliente eu fui tirar o oráculo da deusa, tantas deusas aí, né? Sofia, da sabedoria, Ísis, da maternidade. Para ela veio Hecate, encruzilhada. Aí veio com um cachorro com 3 cabeças, assim, né? Espiritualidade tá brincando aqui, quer testar mesmo, né? Quer ver como eu vou trazer isso e como que ela vai receber. E foi uma experiência bem gostosa, foi muito bom. Então, e isso só aconteceu por quê? Porque eu me abri às experiências. E para aqueles que têm, né, esse bloqueio do medo de errar, não sei o que, não sei o que, só simplesmente sejam honestos consigo e com aquele outro que você vai atender. Às vezes pode ser que tu abra a carta e tu não tenha clareza. Tu vai falar, olha, eu não tenho clareza nesse momento, mas pode ser isso, isso, isso e isso. Vamos pensar juntos a respeito. Às vezes eu trago a pergunta de volta para a pessoa quando não tem clareza, sabe? Ó, tá aparecendo esse arcano aqui toda hora. O que será que isso quer simbolizar, hein? No geral, ele fala sobre isso e isso, mas eu sinto que talvez não seja bem isso. Vamos pensar sobre o que pode ser? Como o oráculo da deusa, com uma amiga que saiu o tempo inteiro a deusa Sekhmet, e no oráculo ela está associada a raiva e ódio. Mas saía direto para ela. E aí chegou uma hora que eu falei, olha, eu tenho para mim que não é só o que está escrito aqui nessa carta. Essa deusa está trazendo outra coisa para você que eu, honestamente, não estou conseguindo entender o que é. Mas, né, veja se faz sentido, pesquisa sobre a mitologia dela. Uma hora o bloco vai cair, porque a resposta chega na hora divina, né? Chega quando tem que ser. E ela descobriu coisas incríveis pela própria mitologia, pela história da deusa, o que aquilo tinha de simbolismo com ela, porque a mitologia traz essas chaves também, as histórias, os contos de fada trazem essas questões que parecem que são histórias externas, mas que, ó, representam aspectos da nossa mente, do nosso próprio self, né? Arquétipos dentro da gente. A madrasta interior, né? O mago e por aí vai. Alguém quer trazer mais alguma dúvida, alguma partilha, alguma pergunta? Não? Então eu vou dar esse encontro aqui por encerrado, com os avisos finais. Mas antes de trazer esses avisos, né, eu vou trazer mais a fundo o que eu falei lá no início, quando eu abri esse encontro, essa roda, sobre como é divino serem vocês, essas pessoas que estão aqui agora. Como é divino. Todos vocês que estão neste agora aqui, e as pessoas que vão acessar esse conteúdo numa linha de tempo breve e futura. E, inclusive, como o material vai ficar gravado, se ressoar no coração de vocês, eu sugiro que revejam em um certo momento, porque certamente isso vai trazer outros blocos e outras informações. Mas olha como tudo nesse universo é uma troca perfeita e divina. Porque, como eu falei, quando me veio o propósito de fazer esse encontro, eu escolhi que fosse com um número reduzido de pessoas para que eu pudesse sustentar essa energia, né, dessa forma. Para que eu pudesse, inclusive, dar qualidade nesse feedback, nesses retornos que vocês podem vir a me dar quando fizerem a tiragem. Só que eu estava aberta para qualquer pessoa que viesse nesse caminho. E se formou um grupo, mais um grupo de pessoas que, meu Deus, são anjos, são elfos, são galácticos, mestres, um grupo assim tão, mas tão divino e tão iluminado, né, de pessoas assim que passaram na minha jornada, quer seja como clientes, mas que eu tive uma ressonância muito grande, pessoas que fizeram cursos comigo, enfim, uma conexão de alma, que para mim, nessa fase que eu tô, soa como um presente.
olha só, né? Eu escolhi um número assim, intencionei que fosse assim, para que eu conseguisse sustentar, e no fim, essa energia de sustentar não se fez tão necessária, porque todos aqui são grandes sustentadores. E para mim, ter vocês aqui, cada um de vocês, né? Como eu falei, os que estão aqui agora, e os que vão ouvir isso em breve. Nesse momento, é como uma grande bênção para o meu processo gestacional. É uma bênção para mim e para a Yara. É um fortalecimento. Eu praticamente nos vejo numa roda, trocando energias, assim, por luz, sabe? Alimentando e sendo alimentado, num fluxo divino, num fluxo perfeito. Tem coisas das quais a gente tem consciência, tem coisas das quais o nosso humano trabalha aqui, e tem outras que estão rolando, né? Como na terapia multidimensional que a gente aprendeu. A plataforma está rolando e as trocas estão acontecendo. Então, eu realmente sou muito, muito feliz e grata por ter vocês todos aqui, assim. Para mim, foi um presente divino. Nessa fase tão, tão, tão especial de gestar, de estar trazendo uma nova vida, assim. Foi uma bênção. Então, muito obrigada a todos que vieram. Eu vou enviar o material e o link de gravação até segunda-feira e vou fazer esse movimento de... vou falar com vocês, mas se por acaso esquecer, lembrem, não, Lari, eu estou aberta para troca. E me fala que eu crio essa lista de contato aí para vocês trocarem também e expandirem mais ainda em mais uma ferramenta terapêutica. Tá bom? Então é isso. Alguém quer trazer alguma coisa? Ou podemos fechar? Quero agradecer, Larissa. Tamo junto. Gratidão a todos vocês. Simone, Quero agradecer a todos Mário. vocês. Eu me sinto até privilegiado, porque eu estou vendo aqui um grupo de mulheres, então aprendi muita coisa aqui também, viu? Gratidão. Eu acho que você podia encerrar a gravação e tirar uma cartinha para esse grupo, porque falar de oráculo e não tirar oráculo não tem graça, gente. Fala sério. Eu pensei a mesma coisa, Madiarinha. Uai, como assim? Como assim, né, Michelle? Como assim? Então tá, então Eu só- vamos lá. Desculpa, eu só falei encerrar a gravação porque aqui tem uma egrégora, né? Tem uma energia, Aham. né? As pessoas que vão vir depois, enfim, não sei. Mas aí sinta no seu coração o que você acha harmônico. Vou Lari, sentir aqui. Pode a falar. A Denise está no grupo ou só a foto dela? A Denise, ela tá no grupo, mas ela tá na Grécia. Eu sei que ela está na Grécia. Eu pensei que ela já tinha voltado, por isso que eu te perguntei. E como tá tarde, né? Eu não sei se ela tá acordada ou se de repente ela foi para a nave aqui em algum Já momento. deve estar comemorando o noivado da filha. Não, eu pensei que ela estava de volta, não sabia. Olha, eu recebi uma sugestão lá no início, só que no desenrolar de falar, eu deixei passar, mas eu não esqueci dessa sugestão. Eu guardei ela para esse momento também. Que é o seguinte: sim, eu vou tirar uma cartinha. E eu vou tirar uma cartinha aqui dentro da gravação e vou encerrar a gravação. Mas eu sei que eu não sou a única que estou com o oráculo na mão. E embora a gente não tenha testado as técnicas de tiragem, porque eu falei que é um estudo que vocês podem fazer com calma depois, uma cartinha com uma orientaçãozinha, eu sei que vocês podem trazer, se quiser, se sentir que é divino, né? Eu ia adorar ver. Então, eu vou tirar uma carta aqui para todos que vão acessar isso em algum momento. Vou encerrar, mas eu já estou deixando aqui o insight, já estou vendo a carinha aqui de gente que está feliz, gente que está em pânico. Não fique, né? Ninguém é obrigado, mas fica a dica, estou aberta. Estamos todos, acredito, né? E tenho certeza que já seria uma forma de testar esse fluir, de trazer como presente. Se sentir bem para isso, né? Mas vale ressaltar que esse campo aqui é um campo totalmente aberto para essa fluidez, para esses estados. Talvez até saibam que a gente não está só aqui com pessoas físicas, né? Tem outras pessoas aqui. E, de repente, é uma outra energia dessa que está precisando receber essa mensagem também. Então, fica aí a dica. Para cá, para essa egrégora, para esse momento, né?
pelo oráculo da deusa, veio a deusa Shakti, da energia. Bem divino. Porque a gente trouxe aqui bastante sobre esse campo, né? Do mental, do emocional, do intuitivo. Mas a Shakti vem para te lembrar que você não é um corpo só. Você tem muitos corpos. Você tem muitos pontos energéticos. E que, para a sua semana, para o seu trabalho, para tudo, né? Não só para esse estudo com oráculo, mas para tudo, é importante dar atenção para todos esses seus aspectos aqui. Isso simboliza o seu corpo físico também, que a gente não falou tanto aqui dele, né? O cuidado com o seu corpo físico, o cuidado com o seu campo energético, o cuidado com o seu campo emocional e mental. Veja para onde você está destinando a sua energia em cada um desse campo. Porque o campo mental é tudo aquilo que você está alimentando na sua mente. É onde a sua energia vital está indo. Para onde a sua energia está indo. Ele está indo para pensamentos que te elevam, ou ele está indo para preocupações que só vão sugar essa tua energia. O teu corpo físico, né? Você está honrando esse corpo, esse aparelho biológico que você tanto quis para encarnar aqui, né? Você está cuidando dele. A gente fala de ser humano é ser humano em muitos aspectos. É honrar esse lado emocional, mas também ter esse cuidado físico, porque um corpo físico desequilibrado também pode vir a desequilibrar aspectos energéticos, eles estão todos conectados, é isso que a Shakti diz. É essa mensagem que ela traz para todos nós aqui. Não abandonem seus corpos, olhem para todos eles, ouçam a necessidade de todos eles, inclusive para que você possa exercer, né, um trabalho com maestria, ou viver essa própria existência aqui na Terra com maestria, porque no final se trata disso, né? Se trata dessa experiência também.